Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus pelo pastor Cláudio Barroso. Abra o seu coração, Deus quer falar com você. Abrir sua Bíblia no livro, na Epístola de Paulo aos Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Em algumas versões, não vos conformeis com os tempos presentes, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero pedir que se manifeste, por favor, somente aqueles cujas mãos têm consciência que tem mão. Só quem tem consciência que tem mão e a mão está aí. Só quem tem mão. Se você não tem mão, tudo bem. E a mão esquerda? Só os que têm mão esquerda. Quantos tem? Tá certo que tua mão está aí? Pé direito, perna. Tá certo? Tá certo? Tá aí? Tá aí? E a direita? Também. O chulé. O chulé é diferente. Cabeça. Quantos estão com a cabeça aqui? Coração, rim, baço. Tem alguém com coração, rim e baço aqui? Pode ser que tenha alguém que não tenha mais rim, né? Aí está morto, não está aqui, não está aqui. Muito bem. Cérebro, tem alguém que não está com cérebro, só quem não tiver cérebro aqui, mas está presente sem cérebro, tem alguém? Não? Todo mundo que está com cérebro aí, faz o sinal para eu ver que você está com cérebro aí. Tem certeza, está consciente? Beleza. Mas eu não vou pedir para levantar a mão, porque isso aqui nem todo mundo, desde que entrou aqui, está. É com a razão aqui. Nem todos quantos entramos por essas portas, entramos com a razão focada no aqui. No que aqui está sendo feito. Nem todos enquanto cantávamos, sua mente racional estava aqui cantando com a razão. Nem todos estavam. Quantos de nós estávamos sentados até agora aqui, e enquanto alguém falava aqui na frente, enquanto o louvor estava sendo apresentado, a mente estava longe, estava em outro lugar. E assim acontecendo, e se isso aconteceu com você, ainda que por aquele tempo, ainda que por aqueles momentos, você não estava inteiramente aqui. Seu corpo físico estava, mas a sua alma não. A sua alma não estava aqui. A sua mente racional não estava aqui. O apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo aos crentes de Roma, ele está dizendo para eles: eu estou rogando a vocês. Essa expressão, rogo-vos, ou estou rogando a vocês, é um chamamento com intensa, ou com um apelo intenso para aquilo que ele vai dizer, para aquilo que ele espera que eles vão fazer. Ele diz: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ele ainda faz um apelo mais veemente
evocando a misericórdia de Deus. Olha, eu peço a você, pelas misericórdias do Senhor, que vocês apresentem o corpo de vocês por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Ele diz que apresenteis o vosso corpo. Amados, não é meramente vir à igreja e participar de um culto que faz com que você apresente a Deus um culto. A pessoa pode ir a uma igreja, ela pode ir a um templo, ela pode ir a um culto e não prestar culto. Eu acho interessante que no catolicismo existe o culto, como é que chama? Culto de corpo presente. É a missa de corpo presente. A pessoa morreu, só está o corpo dela ali. Então é uma missa de corpo presente. O corpo está ali, mas a alma não está mais, o espírito já foi. É uma missa de corpo presente. Tem muita gente indo às igrejas apresentar a Deus um culto, mas é só o corpo presente, nada mais. Paulo diz: apresenteis o vosso corpo. Embora nós devamos vir ao culto, o que estamos sendo instruídos é que devemos vir com o coração empenhado, a alma, a razão, empenhados, todo o nosso ser empenhado na adoração a Deus. De nada adianta vir ao culto estando com o coração, com a razão longe de Deus. Eu fui a muitos cultos quando jovem, interessado tão somente em encontrar uma menina bonita, paquerar e quem sabe sair dali com a namorada. Acho que só eu aqui devo ter feito isso na minha geração. Apesar de que tem alguns aqui que são da minha geração, né? Pastor César, por exemplo, você acha que ele na igreja de Castelar nascido e crescido lá? É porque ele estava de olho na Cristiane. Que ele foi se converter muito tempo depois. Foi não, pastor? Ih, incriminei. Mas eu fiz muito isso. O meu corpo estava lá, mas eu não estava lá. Paulo não está falando aqui, quanto apresenteis o vosso corpo em sacrifício, ele não está falando sobre abstinência quanto às inclinações carnais, embora devamos nos abster de tudo aquilo que nos leva a pecar nesse corpo carnal. Mas não é exatamente isso que ele está falando, ainda que nós sim devamos nos abster das coisas que a carne se inclina para o pecado. Também Paulo não está falando de fazermos jejum e mortificação da carne, embora esta disciplina espiritual tenha seu valor incontestável na nossa vida cristã e no nosso relacionamento com Deus e as coisas espirituais. Muito menos Paulo está falando de nos apresentarmos em martírio, como muitos irmãos ao longo da história e até nos dias de hoje têm feito. Embora devamos nos apresentar e nos submeter a este martírio, ao martírio, se necessário, como muitos já têm feito sob a faca do ISIS lá no Oriente, não negando a sua fé em Cristo Jesus. Embora a palavra grega usada por Paulo aqui seja soma, no contexto
fica claro que ele está falando do ser humano em sua totalidade, e não apenas soma, corpo, esse corpo, mas o ser humano na sua totalidade, todos os poderes e faculdades da sua alma e corpo físico, e apresentá-los a Deus. E a sua apresentação projeta dedicar-lhes com toda prontidão e disposição ao serviço de Deus, para a sua honra e glória, sem colocar nenhuma confiança ou qualquer dependência sobre eles. Apresenteis vossos corpos, apresenteis a vocês mesmos em toda a sua totalidade, ou em sua totalidade. Uma palavra que, por muito tempo, por causa do movimento Nova Era, quando começou no século passado, uma palavra que nós tínhamos um escrúpulo, muitos tínhamos um escrúpulo terrível de usar, é a palavra holística. Paulo está dizendo que nós devemos nos apresentar holisticamente. Essa palavra quer dizer na nossa totalidade. Corpo, alma e espírito precisam ser apresentados a Deus. Amado, quando você entrar por essas portas, senta aqui, e ainda que haverá um momento para nos congraçarmos, nos cumprimentarmos e abraçarmos uns aos outros, que é muito gostoso, não comece a cultuar a Deus sem que você se certifique que a sua mente, a sua alma, o seu corpo estejam totalmente preparados para adorar a Deus, para dar a Deus um culto, e não apenas que o teu corpo esteja aqui. Quantas vezes eu cantei e entrei no automático e já nem lembrava mais que eu estava cantando. Minha cabeça estava em outra, meus pensamentos já estavam em outra coisa. Impressionante como nós temos essa faculdade. Somos capazes de estar fazendo uma coisa e a nossa mente está em outro lugar. Eu tenho certeza que, se não todos, a grande maioria de nós já atravessou uma rua sem prestar atenção para lado nenhum, e quando chegou do outro lado, em algum momento falou: gente, peraí, eu atravessei e nem me dei conta que estava atravessando a rua, nem olhei para os lados, só para desencargo de consciência. Quantos além de mim já passaram por isso que eu falei? O meu corpo estava realizando a função, mas a minha mente, a minha alma estava em outro lugar. Paulo está dizendo: todo o teu ser, apresente todo o teu ser. Por isso, devemos apresentar todo o nosso ser, diz o apóstolo Paulo, por sacrifício vivo. A alusão que Paulo está fazendo aqui é ao rito do sacrifício que era praticado na religião judaica, quando o animal sacrificial era morto e colocado sobre o altar e ali apresentado em oferta a Deus. Sob a dispensação do Evangelho, amados, todos os crentes somos sacerdotes. Quantos sacerdotes do Senhor estão aqui? Todos somos sacerdotes. E os sacrifícios que trazemos não são os corpos de animais mortos, mas a nós mesmos. Nós somos, nesse contexto, sacerdotes e oferta. Nós oficiamos o sacrifício de nós mesmos. Corpo,
alma e espírito, todo o teu ser precisa estar no altar do Senhor. Pois Jesus morreu naquela cruz para dar salvação, vida eterna e dignidade nessa terra. Por isso Paulo diz, é um sacrifício vivo, não é um sacrifício morto. O judeu levava um cordeiro vivo que era degolado, ele era morto, era sacrificado. Nós levamos a nós mesmos vivos para sermos sacrificados. Sacrificados em quê? Diga, no meu eu. O que é que nós precisamos sacrificar? O nosso eu. E como é que eu sacrifico o meu eu se eu não estiver consciente do que estou fazendo? Há um hino do cantor cristão que era muito cantado, e esse hino não sei quantos lembram dele. Dizia assim na letra: tudo a Cristo a ti entrego, corpo, alma, meu Senhor, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei, tudo deixarei, tudo deixarei. É deixarei ou entregarei? Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo agora deixarei. Senhor, eu estou entregando tudo, porque eu estou deixando tudo. Eu estou entregando todo o meu eu, porque eu estou deixando tudo que o meu eu carnal se apega nessa terra. Morrer para nós mesmos, para as inclinações carnais e sensualismos, amados, faz com que este sacrifício, que é o meu eu, corpo, alma, espírito, seja, como diz o apóstolo Paulo, santo. Assim como o cordeiro sacrificado pelos judeus tinha que ser escolhido e separado exclusivamente para Deus, aquele cordeiro não poderia ter prestado para nenhuma outra função, senão ser preparado, separado, exclusivo para ser sacrificado em adoração a Deus. Igualmente, devemos ser em nossa maneira de viver separados, não nos contaminando com as coisas desse mundo, transtornado e corrompido pelo pecado. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício o quê? Vivo e santo, exclusivo, separado. Amado, você quando entrou aqui, você está sentado aí para apresentar a Deus um culto. Você estava até aqui exclusivo nesse propósito. O seu corpo estava aqui somente em algum lugar. Quando você está vivendo a sua vida no dia a dia, o seu corpo está ali, você não se apega ao pecado, você não está cometendo o pecado, mas a sua mente, a sua alma está cobiçando ele. Jesus disse que só do olhar para alguém do sexo oposto e cobiçar esse alguém, sendo esse que cobiça casado, casada, já cometeu o adultério. Espiritualmente, o adultério, o pecado já foi cometido. Por quê? Porque foi abrigado na alma, no coração. Conquanto não tenha sido cometido pelo corpo,
A alma já o fez. E Jesus disse: já é pecado. Por quê? Porque o corpo não está ali cometendo pecado fisicamente, mas a alma sim. A alma já pensou, a alma já idealizou, já se viu no lugar, já se viu fazendo, cometeu pecado. Veja, amado, que há sim para Deus importância quanto àquilo que nós pensamos. Aliás, as criancinhas são ensinadas de que pecado é tudo aquilo que pensamos, falamos, sentimos, fazemos e que Papai do céu não gosta. Mas começa por onde? Pensamos. Aquilo que pensamos. Paulo diz: apresente todo o teu ser em sacrifício vivo. Você passou o dia inteiro, você foi para aqui, você foi para lá, você fez coisas, você foi a lugares. Não foi apenas o teu corpo, mas também a tua alma, teu espírito. E você pode ser um filho de Deus, uma filha de Deus. Você pode estar com o teu nome escrito no livro da vida e tua alma ter pecado contra Deus. Ainda que teu corpo não tenha consumado na realidade natural dessa dimensão que estamos vivendo, na dimensão espiritual, você já o fez. Se o fez. Paulo está chamando a atenção para que nós tenhamos cuidado com a nossa forma de viver, cuidado com aquilo que nós recebemos. Por isso a palavra de Deus diz: sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. O coração é a janela da alma, os olhos são a janela da alma. O coração é a sede da evolução nesse contexto. É aquilo que me leva a decidir. Paulo está dizendo que nós precisamos ter a nossa vida inteira no altar do Senhor, para viver de tal modo que dê prazer ao coração dele. Então, quando morremos para nós mesmos, morremos para a carne, morremos para o mundo, morremos para as inclinações carnais, para o diabo, esse sacrifício, ele é santo, nos faz ser separados, exclusivos para Deus. E quando isso assim se dá, diz o apóstolo Paulo, é agradável a Deus, pois de outra maneira o Senhor não se agradará de nós, e não receberemos dele a força que precisamos para enfrentar as potestades opressoras que dominam sobre esse mundo tenebroso e que conspiram contra a nossa prosperidade. Deus se importa se nós estamos sendo felizes nessa terra. Deus se importa se nós estamos vivendo paz, equilíbrio e satisfação nessa terra. Por isso ele levantou tantos homens que foram inspirados pelo Espírito Santo para nos dar as orientações que até hoje e até o fim da existência do ser humano na terra permanecerão, a palavra de Deus, para que vivendo por ela nós sejamos felizes nesta terra. Porque a felicidade para a vida eterna, a única coisa que foi preciso fazer é receber Jesus como Salvador e Senhor. Tem alguém que recebeu Jesus? Teu nome está lá. Você vai morrer e vai para o céu. Não porque você merece ou eu não mereço, mas porque Jesus pagou o preço e nós o recebemos e fizemos aliança com Ele. Mas enquanto vivendo nesta terra, temos que viver como sacerdotes e oferta. Sacerdote que oferece a si mesmo como oferta, em um sacrifício vivo, santo,
que se faz agradável a Deus. Tudo isso somente se pode fazer, amados, de forma racional, porque exige da pessoa que faça escolha, tome decisão, tomada de posição para abandonar o domínio do mundo, da carne e do diabo, para se submeter ao senhorio de Cristo e somente ao senhorio de Cristo com todo o seu ser, corpo, alma e espírito. O espírito está salvo, aleluia, mas o corpo e a alma ainda estão sujeitos a esta terra. Deus não se agrada de emocionalismos. Deus não se agrada de decisões tomadas sem consciência do que se está fazendo, de palavras ditas sem a consciência concorde, pois somente assim todo ser poderá se render ao senhorio de Cristo. Tem gente que levanta a mão para aceitar Jesus, mas não o recebe. Tem gente que levanta a mão e vem à frente. A chamada foi para você que quer receber Jesus como Salvador, mas vem à frente para receber uma oração porque está passando por um problema. Quer uma oração para resolver a situação difícil da sua realidade de vida. Não vem com a consciência e a razão focada no entendimento. Vem pela fome física, carnal, do sentimento que anseia pela solução do problema presente. Não há razão. Quantos foram aqueles que já passaram pela experiência do levantar a mão e não estão entre nós, e não estão mais pelas igrejas? Quantos foram aqueles que vieram para Jesus e até deram um testemunho que nos fez acreditar que era verdadeiro, que havia transformação? Por algum tempo houve abandono de práticas pecaminosas, houve a expressão do desejo que pareceu sincero de buscar transformação da vida, houve disposição para se submeter à palavra de Deus quando exortados, mas mais lá na frente, tenha sido por uma situação mais grave vivida, tenha sido porque as coisas melhoraram e se resolveram, afastaram-se de Deus, saíram da igreja, e não são poucos os que saíram dizendo: para ser crente em Jesus eu não preciso de igreja. E existe hoje um movimento que cresce e cresce muito, chamado movimento dos desigrejados. Alguém já ouviu falar nisso? São os desigrejados. Você encontra isso pelo YouTube. Há uma fartura de vídeos e blogs daqueles que defendem que para ser crente em Jesus Cristo e ter um relacionamento com Deus, você não precisa da igreja. Mas como hoje, aqueles que não se encaixam dentro desse perfil que o apóstolo Paulo conclama que sejamos, mortos para a carne, para o mundo e para o diabo, e sacrifício vivo, mortificando a carne, mortificando o eu, para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus em amor. São muitos os que já inclusive fundaram suas igrejas, acreditando que Deus os aceita do jeito que são, sem a necessidade de se apresentarem em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque Deus é amor, e que o que importa para Deus é se eu amo. E isso é uma falácia satânica que tem levado muita gente a se afastar da verdade. Amados,
Paulo chama de culto racional quando nós fazemos nesses termos o nosso culto a Deus. Quando corpo, alma e espírito estão presentes, não apenas aqui, mas lá fora, no dia a dia, enquanto vivemos, em cada oportunidade que temos de dizer não para o pecado, não para o mundo, não para o diabo, nós estamos nos colocando em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque é feito pela razão. Eu sei porque devo fazer, eu sei como deve ser feito, eu sei por quem eu estou fazendo, eu sei para que eu estou fazendo, eu sei a consequência do que eu estou fazendo. Paulo chama de culto racional. Teve compreensão, foi feita uma escolha que levou à rendição de todo o ser e a uma aliança irretratável, irrevogável com o senhorio de Cristo. E a isso o Senhor Jesus Cristo, lá em João capítulo 3, versículo 3, chamou de novo nascimento. Aquele que é nascido de novo está comprometido e está se disciplinando dia a dia a se apresentar em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus de forma racional. Não é porque deixou de ficar em casa, não é porque não foi para a praia enquanto a igreja estava reunida no período do carnaval. Porque também tem gente que não vou viajar não, porque não é, mas talvez estivesse na igreja participando do culto e a cabeça lá na praia. Só o corpo presente. Deixou de ser um culto agradável a Deus? E Paulo diz: e não vos conformeis com esse século, não vos conformeis com esse mundo, não vos conformeis com o estado de coisas que te acercam, mas seja transformado pela renovação da sua mente, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É quando a pessoa entende que ela então toma a decisão que produzirá a transformação da sua vida. Decisão tomada sem compreensão do que se está fazendo é voto de tolo. Vai voltar atrás daqui a pouco, vai se arrepender de ter feito. Eu não sei quanto a você, mas eu já fiz compras de que depois eu me arrependi. Eu falei, para que eu fui comprar esse troço? O troço ficou lá, eu gastei o dinheiro, nem fiz uso daquilo. Só eu que já fiz, já aconteceu isso comigo, só eu, não tem mais alguém aqui. O que a gente fez? Nós fomos tolos. Por quê? Porque não fizemos algo racional, foi por um impulso. Foi o impulso do consumo. Eu já comprei livro só para botar na estante e nunca li. Achei bonito, a capa era atraente, e eu gosto de livro, hein? A capa era atraente, mas não foi racional. Aquele dinheiro que eu gastei podia ter sido usado em outra coisa, podia ter sido usado num sorvete que ia me satisfazer e me dar prazer por um momento só, mas pelo menos teria feito algo racional, quando aquele livro foi só um impulso, foi um momento. Não há transformação quando eu não quero entender. Não haverá transformação se eu não entendo, se eu não me esforço para entender.
Eu não entenderei se não me sacrificar, se eu não sacrificar a mim mesmo. Tem gente que não gosta de ler e por causa disso não lê a Bíblia, não vai experimentar transformação, porque sua mente permanece a mesma. Não haverá entendimento, não haverá compreensão daquilo que precisa ser transformado. Tem gente que ainda que sendo exortada, não se transforma. Por quê? Porque não aceita a exortação. Por que não? Porque não quer entender, está firmado na sua posição e acabou. Não quer pensar. Isso é arrogância. Não se submete para aprender. Isso é autossuficiência. Isso é prepotência. Não haverá transformação. Amado, uma das coisas menos inteligentes que nós podemos fazer é manter a nossa mente fechada. E o apóstolo Paulo diz o seguinte para nós os crentes, diferente do que a maioria ou muitos dos crentes fazem, porque para crente tudo é do diabo, para muito crente tudo é do diabo, o diabo é culpado de tudo, nada presta, tudo é do diabo, amém? Tem gente que concordou, e tem gente que balançou a cabeça concordando sem pensar no que estava falando. Quantas vezes um pregador está falando alguma coisa, amém, e esse amém falado por um pregador subentende que tem que ser amém de todo mundo, porque ele é um pregador e ele falou amém, aí, amém, aí, mas não pensou no que ele falou. Amados, não haverá transformação de realidade sem entendimento. E o problema é que tem muita gente que não quer entender, porque para entender você tem que sacrificar o seu eu. O apóstolo Paulo diz assim: examina tudo, só quem sabe, e retém o que é bom. Mas como é que é isso? Uma das coisas que eu mais encheram meu WhatsApp essa semana foi a respeito de um filme que já não é nem novidade, que a Globo Filmes, que é do grupo da Rede Globo, fez aí, colocando Deus como sendo uma mulher e o diabo como um cara que está se dando bem negociando com Deus. Parece que o enredo é mais ou menos isso. Eu ainda não assisti o filme. Eu quero dizer para toda a igreja, eu vou assistir. Eu vou assistir o filme. Pastor, mas tem 1 milhão de gente, tem pastores dizendo aí, fazendo boicote, campanha para não assistir filme. Ei, eu vou assistir. Porque até onde eu sei, não é um filme de pornografia. Até onde eu sei. Pode até ser que tenha alguma cena lá, mas eu vou assistir. Por quê? Porque eu vou assistir com a mente crítica, focada na palavra de Deus, porque eu conheço a palavra de Deus. Agora, se você não conhece a palavra de Deus, que você tem preguiça de ler, tua mente nunca será transformada, e você nunca entenderá, e você será uma vaquinha de presépio, seguidora de pastor ou de pregador, e tudo que ele diz, amém, e você vai dizer amém. E o apóstolo Paulo está dizendo: seja transformado pela renovação do teu entendimento. Eu já contei isso aqui, mas vou contar de novo, porque coisa boa merece replay, né? Eu, quando garoto, eu assisti, nem lembro quantas vezes, aquele filme, como é que é o nome? E.T. Go Home. Nem lembro quantas vezes eu assisti, foram muitas. Alguém já assistiu o mesmo filme 5 vezes?
Todo mundo que é ligado na Globo já assistiu. Agora é interessante, né? Vez em quando assim, faz a propaganda, inédito na Rede Globo, já passou 500 vezes, é que é inédito naquele horário. Ele só não explicou que é inédito naquele horário. Pois é, tem gente que já assistiu 5 vezes o mesmo filme. Quando eu vim para essa igreja, há quase 18 anos atrás, uma vez, num sábado, eu vim para cá. Na época eu estava ainda, não estava efetivo estava, já era pastor da igreja, mas eu não estava a semana inteira aqui. Então eu vinha para cá, no sábado ficava, e aí eu estava na minha sala, preparando o sermão de domingo. Já era noite, tardinha para noite, cabeça minha cansada, mente cansada, e ali eu orando, falei: Senhor, me ajuda, porque está difícil aqui, o Senhor está comunicando, mas tem um fio desencapado e está entrando interferência, e eu não estou conseguindo entender direito. Em determinado momento, eu vinha de uma fase muito desgastante, fazendo faculdade, trabalhando na Juerp, pastoreando a igreja, quase desmaiei 3 vezes aqui. Aí eu peguei e orei e falei: Senhor, o Senhor me perdoa, mas eu preciso sair e parecer. Eu estou muito trancado, semana inteira estudando, fazendo prova, estudando para prova, e virando noite por causa da Juerp, para entregar a revista de escola bíblica, e aqui a igreja. Falei: Senhor, muita coisa me acabou, dar uma paradinha, eu vou no shopping, eu vou ver se eu assisto um filme, vou esparecer. Eu peguei o carro e fui para o shopping. Cheguei no shopping, a última sessão do filme, que era o filme do momento, Matrix. E eu fui assistir o filme. Lá em determinado momento, Morfeu sentado naquela cadeira, oferecendo a pílula para o Neo. Aí ele diz a célebre para mim frase: não basta conhecer, tem que seguir o caminho. Quando ele falou aqui, a minha mente abriu. Deus me deu a revelação todinha com aquela frase do filme, e eu quase dei um glória a Deus, falei em línguas, pulei, obriguei a acenderem as luzes e me botar para fora, porque era tudo que eu precisava. A revelação de Deus veio assim, por causa daquela frase. E eu terminei de assistir o filme com mais gosto ainda, e vim embora, e rapidinho eu concluí o sermão. No dia seguinte, de manhã cedo, eu vou para a classe da terceira idade. E quando eu estava na classe da terceira idade, tinha um irmão aqui na igreja, que ele era daqueles assim, muito santos, de corpo presente. E naquele dia ele estava conduzindo a classe da escola bíblica. Em determinado momento, ele falando para lá e para cá, não me lembro nem o que era o assunto, tantos anos, mas não esqueço do que aconteceu. Um senhor, um irmão querido, já falecido, já na glória, ele virou, perguntou para o então chamado professor da classe: meu irmão, cinema é lugar de roda de escarnecedores? Eu achei interessante que vinha de um senhor, eu não lembro, mas eu acho que ele já tinha aí beirando uns 80 anos. Falei: meu Deus, esse homem está escado, nunca ter entrado num cinema com essa idade, por ser crente, e aprendeu que cinema é lugar de roda de escarnecedor, porque cinema não é lugar de crente. E aquele professor andou para um lado, ele estava com a Bíblia, ele disse, botou a Bíblia no peito e disse: essa eu não vou nem responder, eu vou deixar que o pastor responda. Como quem diz assim: o pastor está aqui, essa é fácil demais, deixa para ele, eu vou ficar só com as mais difíceis. Eu já estava incomodado com um monte de coisa errada que ele estava falando, um monte de besteira, mas não estava nem aí, porque pastor há pouco tempo aqui na igreja, não bater já de frente com uma situação dessa, vou criar uma dificuldade aqui sem necessidade. Posso tratar isso de outro jeito, né? Mas
Mas quando ele falou assim, essa eu não vou nem responder, essa eu vou deixar para o pastor. Eu falei, infeliz. Para que você foi fazer isso? Me desdenhou de mim. Eu virei e falei, amados, a palavra de Deus diz no Salmo 1, bem-aventurado não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, para ver se eu consigo matar isso, como disse o irmão ali, bem rápido, né? Roda de escarnecedor até na igreja tem. O homem arregalou o olhão, me olhou, não sabia o que falar. Falei, agora sou eu, pastor, então segura. Mandou a bola para mim. Roda de escarnecedor até dentro da igreja tem, meu amado. Porque roda de escarnecedor onde estão os escarnecedores. E tem igreja, sabe, meu irmão? Eu não vou nem dizer que é essa aqui. Tem igreja que está cheia de grupinho que se reúne só para escarnecer do outro. Fala mal, faz fofoca, cria intriga, disse e me disse, faccionismo. Agora, respondendo a pergunta do senhor, se cinema é roda de escarnecedor, deixa eu dizer uma coisa. Eu ontem estava aqui preparando o sermão de hoje, que eu vou pregar para os irmãos daqui a pouco. E em determinado momento, minha cabeça estava tão quente que eu falei para Deus, Senhor, aí dá licença aí que eu vou dar uma saidinha, vou esparecer a cabeça, porque eu não estou a ligação está meio problemática aqui entre nós. E eu fui para o shopping, chegando lá eu assisti um filme, entrei no cinema, viu, meu irmão? Eu entrei no cinema e interessante, eu não vi nenhuma rodinha e também não vi escarnecedor conversando com outro. Está todo mundo quietinho, prestando atenção. Coisa que muitas vezes dentro da igreja não acontece, que o pastor está pregando e gente se sacode no banco, se levanta, um fala com o outro, um olha para a criancinha, enquanto no cinema isso não acontece. Está todo mundo olhando para o telão e assistindo com o maior cuidado, prestando atenção no que está acontecendo. E tinha gente que, como eu, deu vontade de fazer xixi e não levantou porque não queria perder o que ia acontecer, porque não tem como dar pausa. E lá pelos idos do filme, dois personagens conversando, eles falaram uma frase, e aquela frase era tudo que eu precisava, e Deus usou aquela frase para falar comigo, e hoje eu vou pregar, e parte do meu sermão, acredite, meu irmão, tem a ver com o que eu assisti no filme que eu fui ver lá no cinema. O senhor entendeu, meu amado? E aquele santarrão daquele irmão não sabia o que fazer. E não podia contestar, porque era o pastor falando. Amado, Paulo diz, não se conforme, não tome a forma, mas examina tudo e retém. Só que para você examinar tudo e reter o que é bom, meu amado, você só reterá e só o que é bom, você apenas reterá o que é bom se você conhecer e estiver alicerçado na autoridade para criticar o que você vai ver, o que você vai ler, aquilo que está ao seu redor e que conspira contra a minha santidade. Paulo diz, apresente a si mesmo, o teu corpo, todo o teu ser, em sacrifício vivo, consciente, voluntário, racional, fazendo a escolha de sacrificar-se. Então, querido, rompa com essa coisa de que você está 15 anos na igreja e nunca leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Rompa com essa coisa de que você está na igreja há 20 anos e você não sabe da palavra de Deus o suficiente para sentar com alguém e apresentar o plano da salvação para essa pessoa. Por isso que você dá desculpa de que você não sabe falar, porque talvez seu corpo esteja presente no culto, mas tua alma não. Talvez teu corpo esteja presente no abrir da Bíblia e com a Bíblia na mão, mas a alma não.
enquanto corpo, alma e espírito não estiverem unidos no altar do Senhor, e não apenas aqui no culto, mas sobretudo lá fora, só aí será agradável para Deus. E você vai poder examinar tudo e reter somente aquilo que é bom, que não entristece, que não desonra a Deus. Pelo contrário, você verá aquilo que não presta. Pastor, quer dizer com isso que eu poderia ficar em casa então e assistir o desfile de escola de samba? Não, você não poderia ficar. Porque o que é que você vai reter de bom daquilo? Há coisas que eu não preciso fazer para saber se tem alguma coisa de boa lá. Por que não? Porque ninguém está inventando a matemática já foi inventada por alguém, amém? Alguém precisa esquentar a cabeça para saber quanto que dá juntar uma coisa com outra coisa? Não, alguém já fez isso. Tem alguém por aí pensando em como é que se inventa a roda? Não, a roda já foi inventada. Da mesma forma, tem muita coisa que você não precisa examinar, porque alguém sério, alguém comprometido com Deus, alguém alicerçado na palavra, já experimentou e já disse para você, e os exemplos estão por aí. Você não precisa usar maconha para saber os malefícios que ela produz. Você não precisa usar a droga, o álcool, para saber os malefícios que produz. Basta você andar por aí, você verá. Mas como é que você vai reter o que é bom, se você não tiver o senso crítico capacitado por conhecer a palavra de Deus? É por isso que muitos de nós temos muita dificuldade para focar nosso pensamento, manter a nossa alma concentrada para apresentar um culto que agrada a Deus. E não vos conformeis com esse tempo presente, com as coisas que estão ao seu redor, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não há transformação sem passar a pensar diferente. Não pensará diferente se você não se permitir ser confrontado com a informação. Não haverá transformação se você não entender que precisa ser transformado. Se eu não entendo que eu preciso ser transformado, eu não serei. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo diz, não se conforme. Tem crente que está conformado. Tem crente que não sabe ler e escrever e está conformado. Por quê? Porque já é adulto. Conformado, que se voltar a estudar será vergonhoso. Está se conformando com uma sociedade que constrói o estigma, que faz parecer ser vergonhoso um adulto lá com 40, 50, 60 anos e que recebeu Jesus, quem sabe já há muito tempo, e não vai estudar para aprender a ler, para conhecer a palavra de Deus. Paulo diz, não se conforme, seja transformado pela renovação do teu entendimento. E ele diz, sabe para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero te perguntar, como é que a gente sabe que uma coisa é boa? Se eu experimento. Mas quanta gente não come jiló e nunca comeu jiló e não sabe nem o gosto que tem jiló. Por favor, vou fazer uma oração de libertação para você. Levanta a mão, você que nunca comeu jiló e não gosta de jiló, vou orar por você ser liberto. Eu vou não, vai tomar jeito e vai experimentar jiló. Tem gente que nunca, por quê? Porque já se conformou, recebeu uma informação, talvez lá na infância, em épocas imemoriais, não tem nem lembrança daquilo, e construiu o estigma, jiló é troço ruim, não vou comer. Ui. Alguém aqui sabe o que é moreia?
Moreia. Moreia parece uma cobra que dá no mar. Não é cobra. Existe a cobra marinha e existe a moreia. Moreia é um tipo de enguia. Existem várias espécies de moreia, vários tipos. E existe uma moreia chamada caramuru, em alguns lugares chamada de camburu. Outros conhecem como moreia verde. É das maiores que há no nosso litoral. Ela chega a ter essa altura e dessa grossura. E ela tem uma cara que parece um cachorro bravo, com dentes pontiagudos, bem pronunciados no focinho. E ela fica na toca com parte do corpo dela para fora. E quem olha a moreia pensa que o tempo todo ela está pronta para atacar, e ela está como o cachorro latindo para assustar a gente. Mas não é. É que moreia é um peixe, tem guelra. Então ela precisa ficar abrindo a boca e fechando para sugar a água, forçando a água a passar por suas brânquias, para que então ela possa respirar. Então quem olha para a moreia, parece que a moreia está o tempo todo preparada para atacar. E de fato não é bom tentar chegar perto dela não, porque como todo animal selvagem, ela vai se sentir ameaçada, estando na toca dela, achando que você quer roubar o lugarzinho da moradia dela. Mas aquilo é gosmento. Alguém já pegou em bagre? Já viu como é que é o bagre? Já viu? É gosmento. A gente tem nojo só de falar aqui, né? Bagre. A moreia é assim, ela é gosmenta. E ela parece uma cobra. Falou que é cobra, 99% já sentiu um asco, né? Ai, que troço asqueroso, uma cobra, né? Gosmento, cara de cobra, jeito de cobra, e com a boca enorme, cheia de dentes para atacar, larga isso para lá. E eu estava noivo de Flávia, e eu fui para Mamanguá, passei 15 dias lá, e eu pescando, pesquei vários badejos mira, os badejetes, e matei uma moreia enorme. E eu pensei, mas se eu levar a moreia assim, a Flávia vai ter nojo, ela possivelmente vai ter nojo, não vai querer comer de jeito nenhum. Então o que eu fiz? Eu limpei a moreia todinha, tirei o couro dela e fiz tudo de filé. Irmão, deu uns 5 quilos de filé quase. Filé que não acabava mais. Falei, mas não posso levar essa quantidade toda de filé não. Aí eu trouxe uma parte aqui para Zete comer, sem saber. Era filé. Zete, você comeu moreia. E aí aqueles badejos eu peguei, alguns eu levei limpo inteiro, e outros eu levei filé e misturei com filé de moreia. Eu sou servo do Senhor e filho de Deus, não prega mentira, porque mentira o pai dela é quem? É o diabo. E aí eu fui namorar, cheguei lá, amor, olha o que eu trouxe, você disse que gosta tanto de peixe, Natália gosta tanto de peixe, eu trouxe esse monte de peixe para você. Irmão, devia ter uns 3 a 4 quilos de peixe ali, entre filé e peixe para ela cozinhar, cortado como ela quisesse, sopado do jeito que quisesse. Passou uma semana, quando eu cheguei na outra semana lá, fui namorar, perguntei, e aí, você tem comido o peixe? Todo dia, que delícia! A Natália é fã de peixe, ela come no almoço, ela come na janta, ela não enjoa. Que peixe maravilhoso! Falei, e o que é que você está fazendo? Qual deles? Você fez como? Frito? Ah, não. Você trouxe aquele monte de filé, a gente está caindo dentro só no filé. Falei, de qual filé? Porque tem um filé que é mais moreninho e tem um que a carne é branquinha, branquinha. Fala, aquela que a carne é bem branquinha, né? Eu falei, que bom. E você gostou? Uma delícia. E você sabe que peixe é esse? Falei, não sei, mas você não perca mais nenhum. Quando aparecer na frente, você traz. Falei, tá bom.
vou trazer para você a foto desse peixe que você gostou tanto, que a carne é tão pequena. E eu levei a foto para ela ver. A foto que bateram comigo com a Moreia, que ela era desse tamanho. Quando ela viu a foto, ela disse: o quê? Você trouxe essa cobra? Eu falei: não, eu trouxe o filé dela e você comeu de se lambuzar. E aí, o que você tem para dizer? Não perde mais nenhuma, mas não traz nunca mais essa foto para eu ver. Amados, a gente cria certos escrúpulos de coisas que a gente não sabe por quê. Não tem razão de ser. O apóstolo Paulo diz: não se conforme de ser desse jeito. Não tome a forma que o mundo tentou impor sobre você, mas seja transformado pela renovação do teu entendimento. Comece a entender as coisas e você vai ser transformado. Mas para entender muitas das coisas que vão produzir em nós transformação, nós temos que ter disposição, desejo racional, vontade racional para conhecer. E Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos... E conhecer significa ter intimidade. É quando eu tenho intimidade com a verdade que eu me deixo ser transformado, porque meu entendimento se dá a respeito do que é certo, do que é o errado, do que serve e do que não serve, do que honra e do que desonra, do que agrada, do que desagrada a Deus. E quando eu me apresento assim, num sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, eu vou experimentar a boa, porque eu vou saber o que é a boa, a perfeita, porque eu vou experimentar e agradável vontade de Deus. É quando a pessoa entende que ela então toma a decisão que produzirá a transformação da sua vida. Mas para isso acontecer, não pode se manter conformada com o estilo de vida, com a sociedade corrompida, do mundo perdido sem Deus, sem amor e sem paz. Só então sendo renovada pelo novo nascimento e transformada em sua maneira de viver, é que apresentará a Deus uma vida que se faz como um sacrifício vivo, santo e agradável. E por isso, experimenta por consequência a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não haverá paz, não haverá equilíbrio, não haverá satisfação, enquanto nós não apresentarmos a Deus nada mais do que o corpo físico num culto de corpo presente. Quando nós no nosso dia a dia vivermos sem colocar o cigarro na boca, sem tocar na maconha, na cocaína, sem dar um trago no cigarro, sem fumar um baseado, mas com a nossa mente cobiçando, pensando, é preciso ter o nosso corpo e a nossa alma inteiramente focados num viver de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Pensa um pouco sobre isso. Deus se importa se nós somos felizes ou não. Deus que se importou em nos dar a salvação e a vida eterna para nos trazer de volta para Ele. Ele quer fazer você feliz nessa terra, apesar da terra estar cheia de corrupção, cheia de pecado, sob o domínio de Satanás. Deus quer nos fazer felizes. Assim como Ele cuidou do povo hebreu, quando Ele se revelou a eles para libertá-los do Egito,
E enviando as pragas para o Egito, nada acontecia com o hebreu, porque Deus se importava com eles. Assim como o Senhor os levou com sua mão poderosa e concluiu a sua promessa de colocá-los numa terra que manava leite e mel, mesmo eles enfrentando toda oposição dos inimigos ao longo do caminho, e lá naquela terra o Senhor estava com eles, porque Deus se importava com eles, assim como Ele se importa comigo e com você hoje. Mas para que Deus nos abençoe, para que nós experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é de nos fazer abençoados, é preciso que nós nos apresentemos inteiramente no altar do Senhor, para dar prazer ao seu coração. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se entristecemos a Deus, é exatamente o que experimentaremos, porque a ausência de Deus não nos permite viver em paz. Há muitos que estão enganados e enganando-se a si mesmos por causa dos lucros, do dinheiro fácil, dos bens materiais conquistados por meios não honestos, e até alguns por meios honestos, mas sem nenhum compromisso com Deus. O homem focado em si mesmo não pode ser feliz nessa terra. Ele experimenta euforia, e euforia é coisa de um só momento. E aquele que experimenta a euforia faz tudo para ter essa euforia de novo. Por isso que os vícios escravizam as pessoas. Mas alegria, felicidade, paz, harmonia, equilíbrio emocional só é possível para aquele que é filho de Deus, filha de Deus, e está buscando viver com a sua vida no altar do Senhor, não por uma emoção, não por um momento, mas em sacrifício vivo, santo, que é agradável a Deus, racionalmente, sabendo o que está fazendo. Se Deus tem falado ao seu coração, se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco, quero que nós estejamos orando por você. Se você quer nos informar que você recebeu Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, se você quer saber um pouco mais a respeito do que fazer para dar prazer ao coração de Deus e viver a vida que o Senhor tem reservado para você, vida de paz, de equilíbrio, de satisfação, entre em contato conosco. Ligue para nós, anote por favor, é 21 2761 1059, 21 2761 1059.